Cândido Mota, hoje, dia 4 de junho de 2024. Professor Luiz Fernando Giroto. Então, nessa busca, pelo conhecimento que pode ser convertido em qualidade de vida, o que nós temos de fato? Nós temos o que nós chamamos de arranjo organizacional, ou mais modernamente, inteligência organizacional. Seria a inteligência do ser humano aplicada aos aspectos organizativos, metodológicos, relacionais. E a grande contribuição assim, histórica, é uma contribuição que vem do século XX. E se nós quisermos também entender que outras estruturas organizacionais de outros séculos também tinham esse conceito de controle, aquela relação do feudalismo, os vínculos de suzerania e vassalagem, isso na Idade Média. Então ali nós tínhamos também essa questão do controle, controle como a chave. E o controle está errado? O controle não está errado, mas nós sabemos que a dinâmica da administração é uma dinâmica que nos leva a pensar num processo administrativo, o planejamento, a estruturação, o entendimento da situação, a ativação, você ter alguma iniciativa, o controle, parte do processo, e a interação. O controle é parte e não o todo. E no Brasil, pelo tamanho do país, essa questão organizacional ela pesa, ela pesa. No ponto de vista que a administração pública e tanto a administração particular, ela muitas vezes insiste nessa maneira de administrar, pelo controle. E aí precariza outros processos. Mesmo quando existe assim um processo de comunicação intenso, que poderia ser sinal assim de uma boa comunicação, isso nem sempre corresponde a um conteúdo bom da comunicação, e aos papéis ali envolvidos, quer dizer, o que se pretende com aquela comunicação. Então, comunicação por comunicação, é muito abstrato isso, quer dizer, precisa ver precisa perceber o que se busca com aquela comunicação e qual o conteúdo dela, o que ela quer promover do ponto de vista do fazer crer, do ponto de vista do fazer, que esse fazer é implementar, e fazer crer é acreditar que algo pode ser feito de novo e de bom. Então, essa estrutura por departamentos, ela tem esse apelo forte, Ali está controlado, ali há o controle. E, num certo sentido, isso funciona. Num certo sentido, isso é uma realidade que funciona e faz parte do dia a dia do Brasil e de outros países. Por outro lado, o que nós propomos? Um equilíbrio entre esse controle com as outras funções. Porque começa-se a se perceber também que qualquer trabalho de pesquisa mais aprofundado, e mais detalhado, ele
passa a ser assim um desperdício, né? Porque se tudo está controlado, tudo funciona, quer dizer, isso por si só já define a organização como bem-sucedida, quer dizer. E a questão é não só a questão de ser bem-sucedida no sentido de uma organização que funciona, seja ela pública ou uma empresa particular. Mas a questão fundamental é que se ela cumpre aquela função social dela da melhor forma possível. Então, por exemplo, diante dessa questão climática, essa crise no clima, essas alterações atmosféricas que criam esse cenário perigosíssimo e já com muitas vítimas, né? Não só no Brasil, mas no planeta todo. Então, essa questão, ela demanda uma agilidade que muitas vezes a estrutura departamentalizada não tem. Então, vamos citar um exemplo mais recente, o caso do Rio Grande do Sul. Quer dizer, ali nós tivemos ali uma escalada, assim, nos últimos 8, 9, 10 meses, nós tivemos uma escalada de sinais, assim, que o Estado estava sob risco. E aí houve uma surpresa quando esse sob risco escalou, né? O risco aumentou e o dano agora, nesse último evento de maio, foi um dano assim, perdas e danos e pessoas que faleceram, né? Então não se esperava que pudesse acontecer. Mas observe com calma, quer dizer, se havia já uma sequência de repetição, o que garantiria que a próxima alteração grave pudesse ser menor ou igual? Então não existiam garantias se uma próxima manifestação atmosférica no contexto da mudança climática perdão, não havia garantia que necessariamente seria menor, igual, correndo, obviamente, o risco de ser maior. Por quê? Porque essa adequação planetária a essa nova demanda, né, de ser mais ecológico, mais sustentável, menos poluente, mais humanizado, quer dizer, isso não tem acontecido, né? A gente observa aí conflitos mundiais aí, guerras, né, diversas, e a guerra em fundamento ela é poluente, além de ir contra totalmente, né, a dignidade do ser humano e a vida humana. Então, obviamente, né, que essa gestão por departamentos, ela é uma oportunidade do ponto de vista do funcionamento da empresa, mas ela também tem seus limites. E aí que é a dificuldade do ser humano e dos gestores, entender que a gestão por departamentos tem um certo limite. A partir de certo ponto, a organização precisa de uma flexibilidade, de uma movimentação que o departamento, por definição, ele restringe. Então, por exemplo, é comum, assim, por exemplo, em organizações públicas, né, o servidor público não ter o que fazer. Ele tem uma mesa, ele tem lá o seu computador, né, e às vezes você não chegou ao processo, mas tem um processo aí que nós vamos, né, levar para frente e tal, e protocolar e preencher com os dados. E cadê o processo? Não chegou. Está lá na procuradoria ainda, não chegou aqui na área de contabilidade, finanças, quer dizer. Então, aquilo fica parado, né? Então, você tem esse aspecto da gestão por departamentos, né? Ela acontece assim numa sequência e essa sequência tem um fluxo que não é uniforme, né? Então, é óbvio que é preciso aprofundar esse conhecimento, né,
sobre o que seria a manutenção da parte boa do controle, que obviamente é o controle em si. Ninguém defende uma organização descontrolada, né? Muito menos pessoas descontroladas, obviamente. Mas esse controle ele pode funcionar como um bloqueio, né? Como um impedimento para que a organização seja ágil, seja criativa e seja inovadora. O que se fala em inovador, o que é? Achar solução onde, entre aspas, não tem solução. Quer dizer, você acaba por encontrar um caminho. Mas para isso é preciso, muitas vezes, ter um conjunto de interações novas com o ambiente, com especialistas, com o próprio cidadão, com o consumidor e assim por diante, né? Então, é um campo importante esse da inteligência organizacional, do trabalho em grupo e, se Deus quiser, nós voltaremos a esse assunto junto aí com São João Paulo II, né, que foi um desses gênios aí dessa flexibilidade organizacional aí, né, naquele fogo cruzado ali da Segunda Guerra Mundial entre grupos em guerra e na época, né, o Karol Wojtyła, né, o homem que virou Papa. Então ele tem toda uma trajetória ali de ingresso, né, na igreja e um crescimento ali nesse cenário conflituoso, né, ao ponto de se tornar um Papa e santo. Então é interessante, né, essa história do Karol Wojtyła, o homem que virou Papa. Então, um grande abraço, né, e fica essa mensagem do controle controlado como algo bom a ser assegurado, mas também um fenômeno a ser controlado. Quer dizer, o próprio controle tem que ser controlado para que ele não impeça a criatividade, né, a novidade, o conhecimento novo, que depende o quê? De um comportamento novo, novos papéis decisórios, novos caminhos para achar soluções. E é isso que a gente precisa diante de uma crise dessa proporção no âmbito do clima. Um grande abraço do professor Giroto. Positivo.